Gestão, no contexto escolar, para muitos a palavra está associada apenas à figura do diretor. Administrar, organizar, decidir e escolher os caminhos e os investimentos da escola são atribuições que normalmente vêm à mente para a tarefa do diretor, além da responsabilidade sobre o desempenho da escola no aspecto pedagógico. Todas são atribuições essenciais para o funcionamento da escola. Entretanto, é preciso entender e identificar a quem cabe o quê, quem faz o quê e como é possível fazer juntos. O diretor, o coordenador, o professor, o aluno e o funcionário, todos devem estar envolvidos na gestão escolar. Uma gestão só pode ser democrática e eficaz se todos executarem suas ações em parceria. Ao longo dessa aula, veremos a importância do envolvimento de todos os agentes que influenciam a gestão, como também conheceremos a proposta de Clayton Christensen para essa questão. A ideia principal é refletirmos sobre como o envolvimento de todos de forma sistematizada pode colaborar no processo de implementação de um modelo de ensino híbrido. Para inovar, é preciso organizar. Este processo de inovação envolve a organização da escola e divisão de responsabilidade que variam dependendo do caminho de implementação que se pretende seguir. Clayton Christensen, autor do livro Inovação na Sala de Aula, propõe um design organizacional que envolve a atuação de equipes de acordo com os objetivos a serem alcançados. Quando pensamos em inovação na educação e nas escolas já existentes, é fundamental considerar que as pessoas que fazem parte da instituição de ensino, desde o diretor, o coordenador, o professor e o funcionário, todos serão profissionais responsáveis não somente pela implantação, mas também por ajudar a evidenciar estratégias emergentes e sua importância no processo. Assim, esses são os agentes que irão impulsionar a inovação na escola. Vamos ver um exemplo de como isso ocorre se pensarmos nas escolas que desejam modificar a atuação com a implementação de um modelo de ensino híbrido. As escolas, de maneira geral, já apresentam uma cultura, uma identidade consolidada. O processo de inovação, nesse caso, pode ter início com pequenas mudanças que começam a acontecer em sala de aula. Mudanças na organização do espaço, nas estratégias da condução da aula, no uso integrado das tecnologias digitais nesse processo. Essa mudança, que começa em uma sala de aula ou em um nível de ensino, por exemplo, depende de uma equipe denominada equipe funcional. Professores do ensino fundamental, por exemplo, fazem parte de uma equipe funcional. São as pessoas que estão diretamente relacionadas com os estudantes e realizando as mudanças de forma gradativa em sala de aula. Esse tipo de equipe é fundamental quando a escola pretende dar início ao processo de inovação sem necessariamente impactar em todo o andamento da escola. É possível experimentar, testar novas formas de trabalho que mais se adequam à sua realidade, favorecendo uma mudança gradativa, que começa a contagiar outros profissionais da escola, repercutindo na comunidade escolar. Ao pensar em um processo de implementação que vá além de uma sala de aula, é necessário o envolvimento de outros profissionais da escola. Quando há necessidade de coordenar a atuação de uma sala de aula com outras áreas da escola, é necessário uma equipe denominada peso leve, em que temos os coordenadores de área e os orientadores educacionais. São funções dessa equipe promover mudanças que envolvam outros espaços de aprendizagem disponíveis na escola e envolver e coordenar a ação das equipes funcionais. Por exemplo, se o professor de uma turma resolve realizar uma proposta de laboratório rotacional, ele precisará de alguém que coordene o uso do laboratório integrado com a sala de aula, garantindo que existam mais pessoas envolvidas para supervisionar os alunos e outros espaços enquanto ele, professor, trabalha com uma turma em sala de aula. O envolvimento de uma equipe para essa coordenação é necessário. Essas são algumas das funções da equipe peso leve. Se o professor resolve realizar uma aula de rotação por estações e precisa dos equipamentos em sua aula, tablets ou notebooks, a equipe peso leve organizará essa articulação entre a equipe de suporte tecnológico e a equipe de professores, garantindo a disponibilização e o funcionamento adequado dos equipamentos para essa aula. Mas, se a escola inteira for envolvida no processo, como organizar? Quando toda a escola estiver reunida no projeto, é importante a organização de estratégias de mediação entre todas as equipes, favorecer algumas políticas de inovação no espaço escolar, como a reorganização dos espaços como um todo. Um programa de formação para os profissionais envolvidos
Pode ser necessário. E a equipe peso pesado pode gerenciar esse processo, verificando as melhores formas dessa formação acontecer. Além disso, a equipe peso pesado poderá auxiliar o professor a fazer as devidas articulações curriculares, considerando suas áreas específicas de conhecimento, os alunos com quem trabalha, a realidade sociocultural em que a escola se situa e os demais aspectos envolvidos nas relações pedagógicas e interpessoais. A equipe autônoma é aquela que está envolvida nos orçamentos, na reformulação do currículo e na elaboração das leis. Essas equipes não estão no espaço escolar necessariamente, mas elas são responsáveis por muitas das regras para o seu funcionamento. A atuação e a integração das equipes serão o fator de maior relevância no processo de formação de uma cultura híbrida como identidade escolar. Realizar o processo de inovação pensando em uma escola que partirá do zero e será construída e organizada com o fim de ser inovadora requer uma ação conjunta de todas as equipes. Obviamente, fica mais fácil compreender a organização do espaço, dos recursos e da forma da condução da aula. Nesse caso, podemos considerar esse tipo de inovação como disruptiva, como foi explicado lá no módulo de introdução, pois ela não está baseada em algo que já existe em uma instituição. A atuação das equipes, como já comentamos, dependerá do nível de mudança que você pretende fazer. Imagine que você deseja implementar um modelo flex. Será que apenas a equipe funcional dará conta dessa implementação? Certamente, o envolvimento de todas as equipes será essencial. Agora, imagine que a sua proposta é trabalhar com a sala de aula invertida. Nesse caso, será que adianta a equipe peso pesado intervir nessa organização? Vamos refletir um pouco mais sobre isso a seguir. Observe a aula do professor Leandro. O espaço da sala de aula e a proposta do que seria desenvolvido fez parte do seu planejamento. O professor envolve as tecnologias de forma integrada, busca momentos de personalização sem precisar envolver outros profissionais da escola. Nessa outra situação, temos duas professoras envolvidas organizando uma aula em conjunto. Também nesse caso, não foi necessário o envolvimento de outras equipes.